Provérbios 3 e o versículo 9, a palavra do Senhor nos fala: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Amém? Queridos, quem está falando isso aqui é o rei Salomão. Quem escreveu o Provérbios foi o rei Salomão, considerado pelo próprio Deus o rei mais sábio que passou pela história de Israel. E Salomão, ele fala aqui que nós temos que honrar a Deus com os nossos bens. Mas eu pergunto para os irmãos nesta noite: como honrar a Deus num tempo como esse? Como honrar a Deus com os meus bens? Como honrar a Deus com as minhas ofertas? Como honrar a Deus com os meus dízimos? Como honrar a Deus com os meus votos num tempo tão difícil como esse que nós estamos vivendo? Nós estamos aí há 1 ano e pouco de pandemia, e essa pandemia, amados, ela veio e ela arrasou a economia do planeta. Nesse 1 ano e meio de pandemia, a economia dos países foram levadas aos frangalhos, estão destroçadas. Até mesmo os países ricos, considerados de primeiro mundo, os países europeus, estão em dificuldade. Milhares de empresas fecharam, quebraram, as que não fecharam estão em dificuldade, o desemprego altíssimo. Então, como honrar a Deus num tempo como esse tão difícil? E é muito simples, amados. O que significa a palavra honra? Se você for no dicionário e pesquisar o significado da palavra honra, você vai encontrar algumas palavras que vão definir honra. Mas tem 2 palavras que me chamam a atenção. Essas 2 palavras é coragem e honestidade. A palavra coragem e a palavra honestidade, elas significam honra. Elas são usadas para dar o significado da palavra honra. Então essas 2 palavras é a resposta para essa pergunta que eu acabei de fazer. Como honrar a Deus num tempo tão difícil que nós estamos vivendo? Sendo honesto, sendo corajoso. Não tem como eu honrar a Deus se eu não for honesto. Não tem como eu honrar a Deus se eu não tiver coragem. Porque num tempo como esse, de economia aos frangalhos, desemprego, num tempo tão difícil que nós estamos vivendo, para mim honrar a Deus com os meus bens, para mim honrar a Deus com as minhas ofertas, para mim honrar a Deus com os meus dízimos, com os meus votos, eu tenho que ter coragem. Porque vai vir as contas, vai vir as dificuldades. Eu vou olhar para as contas, eu vou olhar para as dificuldades e eu vou ter medo. Eu oferto, eu dizimo, eu faço esse voto, e se faltar, então eu tenho que ter coragem. No tempo como esse, para mim honrar a Deus, eu tenho que ser honesto. Porque muitos podem usar um tempo como esse para ser desonestos. Muitos podem usar um tempo desse para falar: Deus, o Senhor está vendo a dificuldade que está no mundo, o Senhor está vendo a dificuldade, a coisa está ruim, a coisa está difícil. Eu vou reter o meu dízimo um pouquinho, eu vou reter a minha oferta um pouquinho, eu vou reter o meu voto um pouquinho, Senhor. Deixa a coisa melhorar e eu volto a ofertar. Deixa a coisa melhorar, eu volto a fazer dízimos, votos. Não, amados. No tempo como esse, eu tenho que ser honesto com Deus e honrar a Ele com as minhas ofertas, honrar a Ele com os meus votos, honrar a Ele com os meus dízimos. Amém? Como honrar a Deus? Sendo corajoso, sendo honesto com Deus.